que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Diz assim, presta muita atenção, irmão, nessa leitura. Palavras do Senhor Jesus, amém? Presta atenção, Mateus 23, 13. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações, por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica assim comprometido o seu juramento? Embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda a espécie de imundície. Assim também sois vós exteriormente, pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e declarais, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais, cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Benaquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, esse texto é uma das pérolas que eu tenho guardado na minha alma com muito carinho. Esse texto é uma fortaleza para a minha alma, porque muitas vezes
eu me vi dizendo palavras, me vi levado a declarar coisas onde era contrário ao que todo mundo pensava. E como eu vou dizer assim, se não tivesse um texto desse, uma base dessa, talvez eu entraria em parafuso e não sei se conseguiria dizer sim a Deus a tudo quanto eu já disse, tenho dito e o mais que direi. Esse texto mostra que o nosso Deus foi um Deus que por ele exalou muito mais justiça do que propriamente amor. Porque Jesus vir ao mundo seria foi um ato de justiça, como já sabemos, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, mas foi como uma ordem de Deus, né? Vai e morre pela humanidade. Eu preciso de alguém que vá lá, mostre os meus ensinamentos, meus conceitos e morra pela humanidade. Tá, lá veio Jesus e cumpriu um projeto do Pai. Mas eu acredito que coisas que foram ditas, coisas que não foram registradas e coisas que estão registradas, exalou da própria fome e sede de justiça do próprio Cristo. Não sei se você foi capaz de fazer a divisão de um Cristo que veio cumprir um projeto. Eu vim aqui para morrer pela humanidade, tá? Mas, não, peraí, eu não vou ficar calado diante disso ali, não. O Pai não me deu para falar daquilo, não, mas eu vou falar. A fome e a sede do próprio Cristo o levou a declarações que é tremendo demais, é importante que essas coisas estejam. Imagina Jesus transtornado. Fariseus, hipócritas, vocês são guias cegos, vocês engolem um mosquito, vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo, raça de víboras, filhos do diabo. Muito diferente do conceito de cristianismo que todo mundo chega. Quantas vezes você e eu já fomos afrontados? Não, peraí, mas Deus não é amor? O meu Deus é amor em segundo plano. Em primeiro plano, ele é justiça. Tem uma frase na Escritura que eu também sou apaixonado por ela, que diz: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quem teme a Deus e conhece essa palavra, todos conhecemos, você ou fica desesperado, ou você fica em plena paz. No meu caso, eu estou em plena paz. Eu já falei, se Deus sair sobre a terra como um fogo consumidor para tratar com a humanidade, eu não fujo dele, eu vou ao encontro dele, porque eu tenho uma consciência plenamente em paz de que tudo quanto eu tenho semeado pelos meus lábios, pelos meus atos, pelas minhas ações, são sementes de verdade e justiça. No meu coração, na minha mente, não há nada que me acusa, nenhum dedo se sustém me apontando, nada me amedronta, nada. Eu ando como alguém que é imortal, imbatível, que não pode sofrer o mal. Eu ando pela terra como um verdadeiro Deus. É assim que eu ando na terra. Ah, mas se vier a guilhotina e arrancar a tua cabeça, só me colocou nos braços do meu Deus. Porque quer vivamos, quer morramos, somos, desde que você está na trilha. Qual é a trilha? Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Eu não brinco de andar de viver cristianismo. São 32 anos andando com Jesus. E eu não entrei para a igreja para ficar rico, não entrei para a igreja para alcançar cargos, eu não entrei para a igreja porque eu estava olhando para as minhas necessidades, e eu tinha,
Eu já falei que quando eu fui para a igreja, eu fui com roupas rasgadas, mas não entrei na igreja por causa das minhas necessidades. Eu entrei na igreja porque eu queria conhecer Deus. Foi por isso que eu entrei na igreja. Não foi porque eu estava em crise, desempregado, minha roupa era rasgada, meu tênis era furado. Eu não fui para a igreja por isso. Por isso que quando alguém disse assim, Jesus está ali oferecendo ouro e prata, eu estou cuspindo na cara desse Jesus. Eu não quero saber de um Jesus que tem ouro e prata para me dar. As necessidades da minha alma vão muito além de ouro e prata. Porque quantas pessoas na nossa sociedade têm ouro e prata? E assim que os seus olhos fecharem, elas vão direto para o inferno. Porque o mesmo Cristo que morreu na cruz para nos ensinar o caminho da vida, foi bem claro em dizer que também existe o caminho da morte. Morte eterna. Não é morreu e acabou. Esse papo de morreu e acabou, isso é conversa do diabo na sociedade. Morreu, começou. Amém, meu irmão? Morreu, começou. Aqueles que são salvos, gozo eterno. Os que são perdidos, tormento eterno, tormento que não cessa jamais. Foi isso que Jesus ensinou. E se Jesus falou, é a verdade. Mas esse texto, irmão, ele é muito fantástico. Por exemplo, olha, quando diz aqui, quer ver uma coisa? Ai de vós, doutores da lei, no verso 14, hipócritas, porque devorais as casas da viúva e para disfarçar encenais longas orações. Você já viu que às vezes pessoas fazendo longas orações, no tempo que eu comecei na igreja, se deparava com isso. Tinha pessoas que começavam a orar, não parava mais, e toma-lhe palavra bonita, longas orações, e muita gente dizia assim, poxa, quantas palavras que fluem da boca daquela pessoa, então é cheio do Espírito Santo. Jesus aqui está dizendo, não, peraí, olha lá, toma cuidado, porque tem gente que faz longas orações como pretexto para saquear e enganar os outros. Eu acho isso fantástico. Por isso recebereis castigo ainda mais severo. O camarada está orando, está com longas orações, está, eu abençoo essa casa, eu isso. Não, mas vocês vão receber um severo castigo dobrado, por causa das orações de vocês. Ei, tá louco? Como diz um cara aí, louco meu, faça-me um favor, meu irmão. Tu pode olhar para uma pessoa ajoelhada, de cara no pó, suplicando o nome do Deus vivo, citando o verso bíblico, e olhar e dizer assim, esse cara está ferrado, esse cara vai para o inferno. Todo mundo vai olhar e vai dizer, é um santo homem de Deus, de terno e gravata, ele não quer saber, ele ajoelha até no meio da rua, ele ajoelha no pó, na poeira. Isso é homem de Deus. Jesus está dizendo, não é homem de Deus nada, ele vai se ajustar comigo. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Se deixe guiar, irmão, pela palavra que tem sido, escuta, anota, se deixe guiar pela palavra que tem sido iluminada pela voz que anuncia deste púlpito. Isso é a realidade. Então, esse texto, irmão, eu sou apaixonado por eu já falei da minha paixão pela Bíblia, né? Tem momentos que eu chego a pegar esse livro, eu chego a beijar esse livro. Mas não é beijar, é um beijo como eu nunca dei na minha esposa. É um beijo como eu nunca dei em um filho. O sentimento que eu tenho por esse livro, às vezes ele extravasa, eu pego esse livro com um carinho e beijo. Eu sou apaixonado pela Bíblia, ardentemente apaixonado, e é por essa Bíblia que eu já sofri cadeias, vou sofrer a próxima como Deus já tem revelado, vou encarar o que for, vou sofrer, vou ser esbofeteado, seja lá o que for, mas no final eu entrarei na glória com esta palavra, não em livro, mas escrita nas tábuas do meu coração.
Eu sou apaixonado por essa. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu tenho um amor ardente por este livro, por essas palavras. Eu sou apaixonado demais por essa palavra. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse texto de Mateus 23, quando eu estou lendo ele, eu vejo Jesus sentado numa rua de terra batida. Eu vejo Jesus numa rua empoeirada. Eu vejo Jesus sentado, encostado em algum canto. E de repente, a multidão está em volta. Eu vejo Jesus se levantar. E eu vejo seu semblante mudar, seu semblante transfigurar. E ele fica irado. E ele diz: ai de vós, hipócritas! E ele começa a gritar no meio da rua. Fazendo aquilo que eu vejo os seus discípulos. Eu vejo os seus discípulos olharem para ele e dizer assim: quem é esse? Não era esse que nós conhecíamos até agora? Nunca ninguém falou isso contra os doutores da lei, os escribas e os fariseus. Quem é esse? E alguém foi e disse assim: tu mesmo já não recebeste a revelação? Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tremendo demais. Esse texto, ele é especial para mim. Falar da Bíblia, dizer que é especial, é uma coisa controversa. Porque toda a Escritura ultrapassa a linha de ser especial. Mas esse texto, irmão, ele é a força. Quando nós começamos no Ministério da Restauração, ali no ano de, acho que 2001, né? Por ali, começou a restauração, naquela simbologia toda. Deus começou a me dar mensagens que, se não fosse o respaldo desse texto, eu não sei o que seria de mim. As mensagens, eu sentia as coisas entrarem assim do céu, como se fossem espadas, entravam assim dentro da minha alma. Eu sentia coisas entrarem dentro do meu espírito. A mensagem se traduzia por inteiro. Uma coisa impressionante, é como que eu já sabia que eu ia para o púlpito, eu já sabia tudo que eu ia falar. Era uma coisa completamente anormal, fora de qualquer lógica. Era a hora do culto, era dia do culto, às vezes 1, 2 dias antes do culto, eu sentia as coisas entrarem no meu espírito, eu já sabia tudo que eu ia falar, não precisava anotar nada, nenhuma referência, uma coisa impressionante, e eu ficava tonto com o impacto daquelas mensagens, com a grosseria da palavra, com o baixo calão do vocabulário, e eu dizia: meu Deus, é isso mesmo? Deus, eu estou te ouvindo ou eu estou ficando maluco? Mateus 23 dizia: não, tu tá me ouvindo, eu falo com quem quero e falo o que eu quiser. E tem mais, já falei isso com muita gente, ninguém me obedeceu, tu é o último de uma geração. Eu falei: Deus, nem que eu morra sozinho, abandonado na estrada ou debaixo de um viaduto, mas só me deixa entender que eu ouvi a tua voz e é pelos meus lábios que ela sairá. Isso é muito tremendo, irmão. Isso é muito glorioso. Esta é a palavra, esta palavra, como disse Jesus, ela é espírito e aquele que guardar os meus mandamentos, por eles terás vida. Está aqui. Há quanto tempo esse livro está aí sobre a humanidade passeando? Milhares de anos, e as pessoas estão vivendo assim, ó. Nasce o filho de alguém, aí o cara tem recurso, eu quero pagar um bom colégio para o meu filho, aí paga um colégio particular, formação disso, daquilo outro, agora vou preparar ele para o concurso, põe ele no cursinho, ele passa no curso, ele entra na faculdade, ele faz tudo, aí consegue um belo emprego, aí o camarada vai, começa a trabalhar, casa, trabalho, compra carro, compra casa, tem uma vida bela, passeia, aí quando se aposenta e fica na praça esperando quando a morte chega, leva ele com todo carinho para o... Aí ele diz assim: não, mas eu nunca fiz mal nenhum para Deus. É impossível fazer mal para Deus. Jesus não vai condenar quem fez mal para ele, porque é impossível fazer mal para ele. Jesus vai condenar quem deixou de cumprir o seu bem, a sua vontade e o seu querer. Mas, para encerrar, quando eu comecei a receber as mensagens da Voz da Restauração, irmão, eu falei: Jesus,
A igreja tinha assim, estava começando, tinha umas 10 pessoas. Eu falei, Senhor, se eu pregar isso, eu acredito que vai acontecer uma coisa. Eu vou pregar essas coisas que o Senhor me dá em um dia, no outro culto, não vai ter ninguém dentro da igreja. Mas o Senhor pode ficar sabendo de uma coisa. É aquilo que o Senhor me der a pregar, é exatamente isso que vai sair pelos meus lábios. Nem que eu fique sozinho, morra abandonado. Mas como eu estava enganado, porque eu não sou o único que tem fome e sede de justiça. E é por isso que a gente dá a prova disso, terminando dizendo que somos os últimos guerreiros! Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos! Aleluia! Amém, irmãos? Amém. No momento, e a irmã lá do Japão estava falando, dando testemunho, Deus me fez sentir a tamanha unção, tamanho poder do trabalho do escolher naquela nação. Realmente um trabalho maravilhoso que Deus tem feito naquela nação, através dos irmãos. E depois, no momento que a Daiane estava louvando, mestre, eu vi os folhetos em ouro, como folhas de ouro voando. Mestre, Deus manda dizer nessa tarde, e esses folhetos é um trabalho por excelência. Essa é a palavra. É um trabalho por excelência. E ai daqueles que ouvirem a mensagem do folheto e não derem crédito, né? Não derem crédito. Até aqui Deus falou. Amém. Louvado seja o nosso Deus que é santo. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi todo tipo de metais sair desse lugar aqui e encaixar no Senhor. O tempo todo que o Senhor falava, esses metais chegavam até o Senhor. Então essa visão cessou. Alexandro, eu vi uma grande tempestade dentro da sua casa, um grande redemoinho dentro da sua casa. E depois eu vi você sozinho em um mar, você remando. E Deus tem uma palavra para você. Tem 2 remos que está sendo entregue agora para você. E assim diz o Senhor para ti: não pare de remar, porque sou eu o Senhor e você. Nessa tempestade é necessário você passar. Nessa tempestade na sua casa, eu, o Senhor, estou te provando o que tem dentro de você. Amém. Logo em seguida, eu vi muitas prostitutas, mas muitas prostitutas, investindo na vida de alguns irmãos. E assim diz o Senhor: geração Jesus Cristo não fica. Geração Jesus Cristo tem compromisso. Assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém. A paz, irmãos. Mestre, no momento do testemunho, a irmã Marina, eu via descer do céu, eu creio que o nome é espartilho, é algo que modela o corpo.
eu vi descer do céu esse espartilho como uma espécie de uma blindagem, e ele moldava no corpo da irmã Marina, né? Da irmã Marina, e esse espartilho ficava da cintura até a altura do peito, e ele ia modelando o corpo dela, mestre. Impressionante essa visão, que quando o espartilho entrava nela, era de uma forma, à medida que ele ia modelando, ela ia ficando de uma outra forma. E assim modelava o corpo dela, e esse espartilho permanece nela, como uma blindagem também. Amém. No momento que a Dayana louvava, eu tive uma visão com essa que é deputada, acho que é Flor de Lis. Eu via uma corda ser colocada na boca dela e amarrada na nuca. Uma outra corda, ela colocada nas costas dela, na mão, e as mãos delas ficavam para trás. E uma outra corda era amarrada nos pés dela. Então ela tombava. E ela era puxada e arrastada por essa corda que estava nos pés. E quando ela estava sendo arrastada, ela ia largando tudo que estava nela, joias, brincos, relógios, ia ficando pelo caminho. Então eu vi o cabelo dela ser cortado também, mestre. E ali essa visão cessava. Amém. Bem no começo, eu vi essas profecias, elas saltarem das paredes, e elas brilhavam com a intensidade muito intensa. Então eu vi o tempo se fechar, ele se fechava e ficava um tempo muito negro, muito escuro e muito inóspito. E aquela profecia do relógio, ela vinha e ela entrava dentro do Senhor. Essa profecia do relógio que foi entregue pelo irmão Rômulo. Amém. Amém, mestre. Até aqui. Tive uma visão onde eu vi muitos cachos de uva. Eles surgiam e fechavam, como se fechavam todo o templo, esses cachos de uva. Então eu vi um anjo que ele vinha com uma espécie de uma faca, e ele vinha cortando esses cachos de uva, então como se fosse uma grande colheita. E é interessante que no meio desses cachos de uva eu via pêssegos. Então, assim que tudo foi cortado, eu vi como grandes cordas que desciam do céu, e alguns irmãos pulavam nessas cordas e agarravam nessas cordas e ficavam agarrados nessas cordas. Eu não consegui ver todos os irmãos, mas eu vi o irmão André, o André Profeta, o André Rodrigues. Eu vi você agarrado numa dessas cordas. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande máquina entrando dentro do templo, como se movesse o chão, como arando, assim, movendo aquelas máquinas que remoem o chão, e assim foi movido o chão assim do templo, e como se fosse preparando para um plantio, como quando faz para um plantio, assim essa máquina estava fazendo. Amém. Amém. Amém, irmão. Algo mais? No momento do louvor do irmão Samuel, aconteceu algo muito tremendo, pastor. Alguns anjos desceram aqui e acompanhava o Samuel. Eles tinham baterias,
Eles tinham algo na mão, que eu não sei o nome, que você pega e bate assim um no outro. E a adoração, ela estava tão intensa, que eu vi alguns anjos, eles retiravam as suas asas, colocavam as suas asas diante do púlpito, e eles louvavam e adoravam sem as asas, e permaneceram com as asas aqui. Quando o louvor terminou, eles saíram pela porta da frente e iam subindo o morro para tentar alcançar o céu sem as asas, mestres. E as asas permanecem aqui, as asas desse anjo. Aleluia, Deus. Amém. O tempo dos meus relógios chegou. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Essa é a hora dos meus relógios sobre a terra. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Cantai-vos, sorri-vos, alegrai-vos, pois virá um tempo aonde nem todos que se encontram neste lugar hoje vós olharão e não o verão mais. Aleluia, Deus. Aleluia, mestre, até aqui. Amém, irmãos. Então nós vamos estar concluindo essa primeira etapa e vamos seguir com a nossa confraternização de 20 anos, semeando a verdade e a justiça. Deus nos dá a tua graça, nos concede a tua misericórdia, nos fortalece, pois nós não temos outro projeto, o Senhor o sabes. Nós não tínhamos vida, o Senhor nos deu vida, então nós devolvemos esta vida que o Senhor nos deu aos teus pés, para que todo o nosso viver seja para a honra e glória do teu nome. E assim será quando nós abrirmos mão das nossas vontades para viver as regras da tua palavra. Por isso, Senhor, nos concede esta graça para podermos viver e, se preciso for, por ti morrer. Em o nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem em paz, divirta-se, conte piada, coma bastante.